Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Anselmini, eu sou cardiologista e hoje eu vou falar para vocês sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Será que ela realmente é silenciosa? Será que ela é tão perigosa como os médicos falam? Então fica ligado no vídeo, que você vai entender um monte de coisa que você não sabia sobre pressão alta. A pressão alta ou a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença que basicamente ela está relacionada com uma regulagem anômala do nível da pressão do seu coração. Imagina que seu coração é um motor, ok? Nos pacientes com pressão alta, o problema da pressão não é que ela oscila, e basicamente o problema é que ela não retorna aos níveis basais adequados. Então é como se o acelerador do seu carro ficasse sempre alto, sempre com o pé lá no fundo. Então o problema da pressão alta, da hipertensão, são níveis persistentemente elevados de pressão, e não picos como o pessoal acredita. Também não existe essa questão das pressões juntarem, como muitas pessoas têm receio. Isso é um mito popular. Tá? Então, a próxima vez que você quiser saber se você tem pressão alta, ou desconfiar pelo menos, o ideal é aferir, verificar sua pressão vários dias seguidos, anotando, e verificar se ela persiste alta. Porque medir uma vez ou outra não faz muito sentido. Por que a gente tem pressão alta? Bom, se a gente fosse listar aqui, eu ia ficar aqui 2 horas falando. Existem vários motivos para que você tenha pressão alta. Por isso que a pressão alta é uma doença que normalmente não tem cura, e sim controle. A gente não consegue bloquear todos os motivos, tá? Mas os mais comuns são peso elevado, sedentarismo, genética familiar, idade avançada, hábitos de vida ruim. Então tem um monte de coisa que, juntando um pouquinho de cada coisa, pode fazer com que a gente tenha pressão alta. Por isso que é muito comum, a partir dos 40 anos, a gente começar a ter diagnóstico de pressão alta, porque esse é o tempo necessário para ir juntando toda essa bagagem e desenvolver a pressão alta. Mas o que a pressão alta vai fazer com o seu coração? Eu falei no vídeo anterior, uma das consequências da pressão alta não controlada é a insuficiência cardíaca. A pressão ela vai machucando os vasos, vai machucando os órgãos, e a gente pode ter disfunção. Então, pode ter disfunção do coração, pode ter disfunção do rim, problema de visão, AVC, derrame. A principal causa de derrame é a pressão alta não controlada. Então, uma pressão alta que não é medicada ao longo do tempo vai trazer suas consequências, sim. E uma coisa importante de falar aqui é que a pressão alta ela não costuma dar sintoma. Então, se a gente ficar esperando ter a dorzinha de cabeça para procurar o médico, já passou muito tempo que você tem pressão alta. Só vale para lembrar, o que a gente considera pressão alta são valores de 14 por 9 para cima. Então, se eu tiver 14 por 9, eu já estou hipertenso. Eu não preciso ter 19, 20 de pressão para ser considerado hipertenso. Pacientes que costumam ter esses níveis de 14 por 9, eles não costumam ter dor de cabeça. Então, não vale a pena ficar esperando. Por isso que a hipertensão, a pressão alta, ela é um diagnóstico que depende da nossa suspeição, da nossa vontade de diagnosticar ela. A gente tem que fazer aferições de pressão. A recomendação, portanto, é que quem tem história familiar de pressão alta ou tem algum desses fatores muito claros, né, excesso de peso, sedentarismo, que vá buscar atendimento médico e principalmente a partir dos 40 anos, principalmente, deva fazer isso com muito mais frequência, porque a prevalência pela idade vai aumentar. Eu sempre gosto de contar essa história de um paciente que chegou no consultório, em que ele chegou com 19 por 10 de pressão, falando que já tinha passado por alguns médicos, e ele vinha usando o bom e velho losartana, que quase todo mundo está usando, e não controlava. Essa história se repete no consultório diariamente. E aí eu ajustei as medicações. Hoje em dia a gente tem medicação muito mais moderna e muito melhor do que o losartana, principalmente no que diz respeito à potência da medicação e ao tempo de ação da meia-vida da droga. E a gente rapidinho conseguiu controlar a pressão do paciente, ele ficou muito feliz. Esse paciente certamente é um paciente que ia desenvolver o AVC, ou insuficiência cardíaca, ou doença renal, por esses níveis tão elevados de pressão. Então, eu sempre falo que não existe pressão que é difícil de controlar, existe sim um paciente que talvez precise ser manejado de uma maneira um pouco diferente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico bem feliz de falar isso para vocês, e compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo pode ser interessante. Um abraço!